e eu vou poder orientar você melhor. Muito bem, agora lendo o texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vamos repetir juntos, ouvindo a sua voz, cada um ouvindo a própria voz, na tradução que você tem. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esse texto fala da experiência da ceia. Fala do momento em que uma pessoa crê em Jesus e, ao crer em Jesus, ele entra na vida dessa pessoa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O texto é enfático em dizer: eu cearei com ele. Eu entrarei, Jesus só entrará se ouvir a voz dele, e então abrir a porta. E ao entrar, ele ceia com essa pessoa. E a pessoa agora, fruto do ceiar de Jesus, ela pode então ceiar com Jesus. Veja bem, o versículo 20 no final: entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Não é o contrário. Não está escrito assim: entrarei em sua casa e ele ceará comigo e eu com ele. Em outras palavras, você está hoje aqui porque Cristo Jesus trouxe você. Trouxe alguns anos atrás, quando você creu, e você está até hoje. Você foi tocado por Deus, Ele que amoleceu seu coração, gerando fé por meio da palavra. E então a atitude de Deus gerou a sua atitude em seguida. A sua atitude é fruto da atitude de Jesus. Não fomos nós que nos salvamos, foi Ele que nos salvou. Não fomos nós que fizemos com a força do nosso braço, foi Ele que fez pela força do braço dele. E é por isso que nós celebramos, porque não é fruto de eu ter nascido em uma família muito legal, não é fruto de ter nascido num lar cristão, não é fruto de ter sido isso ou aquilo, ser uma boa pessoa, mas é fruto do amor de Deus. E essa manifestação do Cristo que busca que a pessoa ouça a voz dele, e ao ouvir, abre a porta, e ele entra e ceia, e então ela retribui ceando com ele. O que significa entrarei e cearei? Uma ceia para o judeu, para o entendimento da época, significava que estamos em aliança, queremos bem um ao outro, e é claro, principalmente, quem era recebido na casa era uma pessoa que estava sendo reconhecido como alguém que era de grande relevância para quem recebia. E assim, no contexto, mais uma vez, aqui não está explicado, porque esse era o entendimento que qualquer pessoa da época teria. Quando se recebe Jesus, é porque se reconhece que ele é autoridade. E entra então na casa e ceia com a pessoa, entregando o que ele tem. E então o efeito do que Deus tem para entregar gera um retorno. Esse retorno é de um coração quebrantado, necessitado da graça. E aqui, irmãos, eu convido os irmãos à reflexão da ceia do Senhor sob essa ótica. Eu comecei lendo esse texto para deixar claro que o grande projeto de Deus é ter comunhão pessoal. Deus deseja ter a comunhão pessoal. A aliança não é coletiva, não, ela é pessoal. Ele faz aliança individualmente. Ele entrou em aliança com você. Um dia você ouviu a voz do Senhor, e então você abriu a porta da sua casa
a porta, vamos dizer assim, do seu coração, na semelhança do texto. E então, você entrou em aliança com ele. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia novamente, em Lucas capítulo 22. No momento dos dízimos, eu li esse texto. Aliás, no começo do culto, li também uma passagem relacionada à ceia, sob a ótica de Mateus. Depois nós lemos a de Lucas. Na verdade, eu queria ter lido também de Marcos e a de João, porém, nós não temos como fazer isso, teremos outras ceias, eu creio que vamos poder exercitar esse conhecimento. Porém, eu quero reler aí com você o versículo 7. Versículo 7 de Lucas 22. Quando se encontrar, digam amém. Diz assim a palavra: chegou o dia dos pães sem fermento, em que era necessário sacrificar o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: ide e preparai-nos a refeição da Páscoa, para que a comamos. E aí o texto segue, os dois discípulos saem para preparar o lugar, encontrar o lugar e preparar o lugar antecipadamente. Preparar a ceia da Páscoa tinha todo um processo, toda uma orientação da lei, e assim eles saíram para se antecipar e preparar. O texto segue, quando Jesus retorna agora já no ambiente preparado, chegando a hora, versículo 14, chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. Versículo 14. O verso 15, que nós lemos também, eu quero repetir. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Observe as palavras de Jesus. Desejei muito comer convosco esta Páscoa. Veja bem, Jesus tinha participado com os discípulos de pelo menos 3 Páscoas. Você sabe que seu ministério durou 3 anos e meio. Então, teoricamente, essa era a 3ª, quem sabe a 4ª Páscoa, não sabemos. De repente, assim que ele começou a reunir os 12, foi já a véspera da 1ª Páscoa, pode ter sido. Então, completou-se a 4ª Páscoa ou a 3ª. Mas, independente se foram 3 ou 4, há aqui um indicativo. Jesus está dizendo: desejei muito esta Páscoa. Desejei muito comer convosco esta Páscoa. Por quê? Porque era a última Páscoa antes do cumprimento definitivo do propósito da Páscoa. Veja, a Páscoa começou lá em Êxodo. Em Êxodo, a Páscoa iniciou-se, quando Deus libertou definitivamente o povo de Israel do Egito. Foi com a última praga, que foi a praga dos primogênitos. Foi morto um cordeiro, e conforme o número das pessoas da casa, eles se reuniam, e eles teriam que se alimentar daquele animal sacrificado, que era cozido, assado, e eles então deveriam comer aquele animal, e quem fizesse isso, e com o sangue, colocasse o sangue nos umbrais das portas, na parte de fora, ao redor da porta, do lado de fora, o anjo da morte que vinha, ele então passava por cima da casa, pulava aquela casa. Aliás, Páscoa significa exatamente isso, passar por cima, pular por cima, deixar passar aquele local. Pulou por cima, ele não entrou na casa e matou o primogênito. O texto da palavra diz que isso aconteceu na casa onde era morto o cordeiro. Não morria o primogênito. Veja que o primogênito, na cultura antiga, ele significava o futuro de uma família. O primogênito seria aquele que assumiria no lugar de seu pai. O primogênito lideraria os seus irmãos na ausência do seu pai, seja por morte ou por idade avançada. Você imagina um homem dono de um campo com plantações ou com criações de animais. O seu filho primogênito assumiria tudo.
Então, o primogênito era aquele que seria o detentor da autoridade sobre seus irmãos e também a responsabilidade representaria o seu próprio pai. Na colheita, nas plantações, nas criações de uma forma geral. Quando nós pensamos nessa dinâmica, nós entendemos que Deus estava ali livrando as famílias passaram a ter futuro. E da mesma forma, só que agora com a morte, os primogênitos dos egípcios foram mortos. O Senhor como que dizendo, não terão futuro quem não reconhece o meu primogênito. Israel é chamado pelo próprio Deus. Aliás, são palavras ditas por Moisés para Faraó. Deixa o meu primogênito ir, senão ferirei o seu primogênito. E foi dessa forma que aconteceu. Então a Páscoa fala de futuro. Quem crê no cordeiro que é morto e obedece sacrificando o cordeiro é livre da morte e tem um futuro pela frente. E assim aconteceu com o povo de Israel. No cumprimento, porque essa Páscoa apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vai encontrar no início do Evangelho de Lucas, o profeta João Batista declarando, quando Jesus ia passando, ele fala aos seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava ali, ele é o Cordeiro Pascual. Ele é o Cordeiro que trará futuro. Ele é o Cordeiro que livrará da morte as famílias. As famílias terão futuro mediante a morte do Cordeiro Pascual. E ele, na Páscoa, ele estava para cumprir esse feito. Por causa da morte do Cordeiro, as famílias de Israel foram abençoadas. Por causa da morte de Jesus, todas as famílias agora poderão receber essa bênção. E então, a ceia é o indicativo de uma aliança, de algo que deve acontecer no coração de cada um, aonde uma pessoa que entende este plano, esta salvação, então, ao crer, se entrega em aliança com o Pai. Agora, meus irmãos, é muito importante observarmos isso. Ali naquela mesa, havia um homem fora deste propósito, ele se chamava Judas. Judas estava fora deste propósito, ele não ouvia a pregação, mesmo estando com os discípulos. Mesmo estando no meio dos discípulos, ele não ouvia a pregação. E até hoje também podemos ter pessoas do nosso meio, ou até mesmo agora na internet, assistindo as gravações, pessoas que são completamente contrárias a estas pessoas. A minha orientação é que elas clamem pedindo misericórdia sobre as suas vidas, porque estar em aliança com Deus é parar de questionar a Deus e então se submeter à sua orientação. A salvação é dada a todo aquele que crê. E aqui, meus irmãos, Jesus entrega a sua vida para que então todos tenham vida. E se essa não é a realidade que você tem visto na sua própria vida, se você continua com o procedimento do velho homem, você não teve a experiência de um encontro com ele. Se você está até no meio dos discípulos, mas você não tem conduta de discípulo, você precisa questionar a si mesmo e diante de Deus. Por quê? Porque ele morreu para encerrar a incredulidade. Ele morreu para encerrar a incredulidade. Ele morreu para encerrar a conduta de pecado. Agora, eu não posso deixar de observar com você. O texto diz, vamos ler, acompanhe, o versículo 15, ele então declara, desejei muito comer com vocês, verso 16, pois vos digo que não mais comereis até que ele se cumpra no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice, deu graças e disse, tomai-o e reparti-o entre vós, pois vos digo
que não mais bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Veja bem, o que Jesus está dizendo aqui não é que não haverá mais ceia até irmos para a glória. Alguém pode até entender, né, pastor? Então, somente quando estivermos na glória é que vamos voltar a ter a ceia. Aquela ceia que no texto de Apocalipse, então, é declarada, é sobre essa ceia que Jesus está falando? Não, com certeza não. Aliás, você vai encontrar, logo após a ressurreição, Jesus se sentando com os discípulos e comendo. Aliás, ele aparece a alguns discípulos, toma o pão, e quando ele faz isso, e toma o cálice, ele está ali ceando com eles, eles reconhecem que é o Senhor Jesus. Você vai encontrar Jesus na beira da praia, encontra com os discípulos ainda dentro do barco, e ele ordena para lançar as redes para um dos lados do barco, e eles então pegam muitos peixes, e eles depois dali se assentam para cear. O que Jesus estava dizendo, provavelmente, era que depois daquela ceia, ele seria preso e ele cumpriria o plano da implantação do reino de Deus na terra. O reino de Deus não é um reino terreno, não é um reino que pode ser tocado, mas é um reino que é adquirido através da fé. Ele reina sobre os corações, ele reina sobre os corações dos homens. E esse reinado gera uma nova atitude, uma nova vida em Cristo Jesus, onde a ênfase não é mais o exterior para ser visto pelos homens numa ótica humana. Como assim? Numa ótica humana, toda pessoa se preocupa em como os outros a veem buscando ser aceita. Na ótica de Deus, uma pessoa que tem o reino se preocupa em ser vista, mas na verdade não é ela para ser vista, é o reino de Deus em sua vida. Meus irmãos, eu quero aqui dar uma chave interpretativa para você. Se você vive na terra e você ainda está no nível de preocupar-se com a sua aparência, se você está bonito ou não, se você é bem visto ou não, humanamente, esteticamente, você ainda não foi tomado pelo reino. Quando o reino de Deus entra na vida de uma pessoa, não há espaço mais para o pensamento humano, mas sim o pensamento de Deus. Assim como Deus reina sobre a minha vida, Ele deseja reinar sobre a vida de outras pessoas. Por isso que eu prego o Evangelho, por isso que eu vivo o Evangelho. E absolutamente não me preocupo mais com as outras coisas. É por isso que nós entendemos Paulo, irmãos, foi escorraçado de um lugar, de outro não era aceito, apanhou, mas continuava firme no propósito. Por quê? Porque a ênfase é o reino de Deus. Mas, meu irmão, se você não sabe o que é isso, sua vida é vazia, você não tem propósito algum, e vive de culto em culto, tendo alguma animação repentina. O reino de Deus é algo que influencia a vida de uma pessoa. Porque você já viu, eu me lembro, quando eu fiz, há muito tempo atrás, eu era novo ainda na fé, eu trabalhava como vendedor de uma empresa. E eu me lembro que num curso que eu fiz, uma pessoa, um profissional da área, ele disse, olha, uma pessoa insatisfeita, ela conversa com até 21 pessoas sobre a sua insatisfação com o produto. E ela disse para mim, foi falado ali também, que a pessoa satisfeita conversa até com 14 pessoas somente. O reino de Deus, irmãos, é algo extraordinário que supera toda e qualquer insatisfação. Se você teve uma experiência com o reino de Deus na sua vida, o que é o reino de Deus na sua vida? A voz de Deus tem mais autoridade do que a sua vontade. A influência da palavra na sua vida está em primeiro lugar. E você vive isso no seu dia a dia.
Isso não é algo a ser dito pelos homens para dizer que é muito legal e muito bonito, mas é uma realidade na vida presente da pessoa. Eu quero convidar você a essa compreensão. Continuando aí a leitura, o texto diz, versículo 19: E pegou o pão, e deu graças, e partiu, e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. O corpo de Jesus foi entregue no simbolismo do pão, e ele disse: olha, fazei isto, isso vos é dado, fazei isto em memória de mim. Jesus estava dizendo ali, essa é a verdadeira comida e universal comida. Ele poderia ter pego um pedaço de cordeiro, pois era o dia da morte do cordeiro. Ele poderia ter pego um pedaço do animal. Não, ele pegou um pedaço de pão. E ele declara: este é o meu corpo que é entregue por vós. E ele declara assim, versículo 19, por favor, vamos acompanhar mais uma vez. Pegou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. O que significa memória de mim? Se lembrando de mim, para lembrança do que eu sou, do que eu fiz, e é claro aqui, do que ele iria fazer na cruz do Calvário. Meus irmãos, quando pegamos do pão, nós devemos lembrar que nós estamos relembrando a verdadeira comida. Por que é chamado verdadeira comida? Porque verdadeiramente nenhum alimento conduz à vida eterna, senão a pessoa de Jesus Cristo. E quando se fala aqui alimento, é fazendo menção lá do Cordeiro Pascal, lá de Êxodo, porque eles comeram, o anjo da morte não pôde matar. Se eu estou alimentado com a pessoa de Jesus, eu estou vivo genuinamente. Versículo 20: semelhantemente pegou o cálice, depois de cear, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. O texto da palavra declara algo diferente de tudo que eles estavam acostumados. O sangue não era tomado, o sangue do animal não era feito em nenhum alimento, cozido em nenhuma carne. Não, o sangue era separado, o sangue era posto à parte. Mas o texto declara aqui que este sangue, ele agora é simbolizado pelo cálice. E o simbolismo é muito simples. Durante todo o Antigo Testamento, o cálice, o sangue, simboliza a vida do animal. A vida do cordeiro estava no sangue. Quando Jesus identifica o cálice, que é o sangue dele na nova aliança, ele estava dizendo: este é o cálice que simboliza a minha vida. Tomai, bebei. E então ele estava dizendo: a minha vida, ela entra dentro de vocês. E este é o cálice da nova aliança. Aliança feita no sangue. E é claro, aqui é um simbolismo do que deve se crer cada crente. Meu irmão, ser aliançado com Deus significa que Cristo está em você. Portanto, se a sua conduta não é a de Cristo, se arrependa dos seus pecados. O pecado deve ser um acidente, não faz parte da sua conduta, você não planeja o pecado, não faz parte do seu dia a dia. Então, se ele vier a acontecer, foi mero acidente, não foi algo que eu dediquei tempo, atenção e propósito. E é claro, para isso, cabe o arrependimento dos pecados, porque estamos em aliança com ele.
Então, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Esse sangue foi derramado. E aqui o derramado é porque a utilização do sangue aspergido era o sangue derramado. Derramado aqui significa a morte foi promovida para que houvesse vida. Quando uma pessoa vinha até o templo com um cordeiro, o cordeiro era morto, e o normal era ser morto diante da pessoa que o trouxe. E haveria ali um constrangimento. E o mais indicado, muitas vezes, meus irmãos, era o cordeiro que era morto, deveria ser tirado do rebanho daquela pessoa. Ela deveria levar do seu próprio rebanho. Você vai encontrar indícios até de pessoas que tinham cordeiros específicos para essa utilização. E quando a pessoa levava aquele animal, que ele era morto em sua frente, o sangue do animal era derramado. Ele foi derramado porque houve pecado. E havia ali um constrangimento naquele coração. Eu pequei, aquele cordeiro teve que ser morto. Meus irmãos, que cada um de nós tenha constrangimento da conduta de pecado. Diante da cruz, diante do Cristo que se entregou para ser o seu sangue derramado. A frase aqui, o sangue derramado, era porque o meu e o seu é que era para ser derramado. Mas foi o dele derramado. Se isso não lhe causa nenhum impacto, você tem que estar preocupado. Porque absolutamente, nós não... Irmãos, esqueça a denominação batista, esqueça qualquer denominação que você faz falta. Esse é o problema no nosso tempo. Porque ser crente na cabeça de muita gente é ser batista. Ser crente na cabeça de muita gente é ser daquela ou dessa igreja. Eu quero deixar claro que quando Jesus estava dizendo isso, não existia nenhuma denominação. Ponha os seus olhos em Jesus. Não se esconda por trás de placa denominacional. A denominação não salva ninguém. Quem derramou a sua vida foi Jesus. Pastor, então por que eu estou numa igreja batista? Meu irmão, nós precisamos nos organizar para trabalhar pelo Cristo que morreu e ressuscitou. Nós nunca vamos estar fora de uma organização entre pessoas, portanto, uma igreja local. Isso faz parte da fé, mas isso não está acima da fé. Se você faz parte da igreja, isso não vai salvar você se você primeiro não está escrito no livro da vida. O fato de ser membro da igreja alcança o céu. É um coração arrependido, convertido, tocado pelo Espírito Santo, que sabe que sua vida foi entregue na cruz do Calvário, porque esse era o único preço pela minha e a sua vida. E aí sim seremos excelentes crentes na igreja local, seja qual for a denominação. Aí sim seremos excelentes no servir a Deus uns com os outros. Eu convido você à mesa nesta hora. Fique de pé no seu lugar. Vamos ter um momento de oração mediante essa mensagem que você ouviu nessa hora. Convido você a baixar a sua cabeça. Se você quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. E você nesta hora, por favor, agora apresente o seu coração diante do Senhor. Apresente o seu coração diante do Senhor agora, em nome de Jesus. Se arrependa, se arrependa. Se você quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. É um momento a sós com Deus, você e Deus. Como está a sua vida? Como você tem caminhado? Como você tem estado diante do Senhor? Você é um crente genuíno? Você decidiu genuinamente servir a Deus? Ou você veio hoje aqui pedir uma bênção especial? Não existe bênção maior do que a salvação. Não existe. Não existe. Então agora, em oração, apresente a Deus agora